E como eu saí de um cara que não tinha perspectiva nenhuma de vida, que era o gordinho da sala, que mulher nenhuma queria ficar, pra o cara que eu sou hoje, bem-sucedido. Aos 22 anos tenho todo o resultado que eu tenho um Audi na garagem, tenho minha família, tenho as minhas conquistas, viajo o tempo todo, trabalho de onde eu quero. Esse é um vídeo um pouco mais descontraído e talvez um pouco mais sério, porque eu vou te contar agora um pouco da minha trajetória para eu poder ter chego até aqui. E como eu saí de um cara que não tinha perspectiva nenhuma de vida, que era o gordinho da sala, que mulher nenhuma queria ficar, que, a família falava que era um fracassado, que a professora falava que não ia ter futuro, para o cara que eu sou hoje, bem-sucedido. Aos 22 anos tenho todo o resultado que eu tenho um Audi na garagem, tenho minha família, tenho as minhas conquistas, viajo o tempo todo, trabalho de onde eu quero e eu tenho os resultados que eu tenho hoje. Tenho muito para crescer ainda, mas eu quero te mostrar de maneira clara o que eu fiz de fato para poder chegar até aqui e também te dar um entendimento de que isso não é fórmula de bolo, não é você aplicar a mesma coisa que eu apliquei que você vai chegar no teu resultado, mas se você absorver o conhecimento que eu vou te passar aqui e aplicar isso de maneira prática dentro da tua vida, dentro da tua realidade, eu tenho certeza que você chega nos teus objetivos e consequentemente você vai começar a ter resultado, até mesmo, cara, em meses. Talvez em um ano você consegue chegar no resultado que você quer, de ficar rico, de ter uma família bonita, de chegar no shape que você quer, enfim, de ter os resultados que você quer. Eu vou te passar de maneira prática o que eu fiz, eu vou trocar uma ideia aqui, contar um pouco da minha história. Eu nasci em uma família que eu não posso dizer que é uma família pobre, não posso dizer de maneira nenhuma isso, mas foi uma família que nem sempre teve as melhores condições e que em muitos pontos eu passei alguns tipos de dificuldades, principalmente com a minha mãe. Eu nem sempre tive as melhores condições financeiras do mundo e todas as oportunidades para poder, de fato, chegar nos objetivos que eu queria. E, cara, eu confesso que em muitos dos pontos eu estava errado. Eu era um cara indisciplinado, eu era um moleque, eu me comportava como um moleque, eu tinha atitudes de moleque, eu prezava pessoas na minha vida, eu dava importância para pessoas na minha vida que não me ajudavam em nada. E de pouco em pouco eu não tinha os resultados que eu queria porque eu não tomava as atitudes que eu precisava tomar. Então eu vou te falar, cara, um estalo que deu na minha cabeça foi quando eu cheguei com os meus 16 anos e eu olhei e falei, cara, pra onde que eu tô indo? Eu tinha acabado de sofrer um problema muito grande, eu tinha me envolvido numa briga, tive que ficar alguns meses fora da minha cidade, e eu olhei pra trás e falei assim, cara, se eu continuar vivendo dessa maneira, eu não vou chegar nos meus objetivos, eu não vou ter resultado, eu vou ser um desgosto pra minha família, provavelmente daqui a um tempo nem vivo eu tô. Então eu comecei a olhar para aquilo e falei assim, eu tenho que mudar a minha vida, e não pelos outros, por mim. E foi nesse momento, cara, que eu comecei a atacar o famoso foda-se, que não é o foda-se em si, de que eu comecei a fazer um monte de merda e foda-se todo mundo, não, eu comecei a atacar um foda-se, comecei a me importar muito mais comigo do que com os outros e com o que as pessoas pensavam. Eu comecei a olhar para as situações que eu estava vendo e comecei a perceber que dependia muito mais de mim do que dos outros, dependia muito mais das minhas atitudes do que da atitude dos outros. E foi ali, cara, com mais ou menos 16 anos que eu comecei a mudar a minha atitude. E, cara, meus amigos começaram a me zoar. Todo mundo me zoava, todo mundo falava de mim, falava, olha lá o Johnny, tá tentando ser diferente. Olha lá o João, porra, palhaço, não sei o que, tá tentando fazer diferente. E eu me mantive na disciplina. Que eu entendi o seguinte, cara, se eu fizer isso aqui durante muito tempo, eu vou chegar no meu resultado. Então tem muita gente que olha pra mim hoje e fala, moleque novo, é herdeiro. Ou, não, moleque novo, começou tem pouco tempo, teve sorte. Não, cara, eu já tô nessa trajetória há muito tempo, eu já trabalho desde os 13 anos. Só que muitas coisas foram mudando na minha cabeça que fizessem com que eu chegasse no meu resultado. Ali mais ou menos com 17 anos, a gente tava ali na pandemia, né, tinha acabado de entrar na pandemia, e foi quando de 16 para 17 eu comecei a ter uma visão diferente, comecei a me desenvolver. Então eu me desenvolvi muito na época voltado para o esporte, e isso me deu uma disciplina que foi muito grande, foi muito boa para eu chegar até aqui. Porque sabe o que aconteceu, gente? Eu passei 2016 sem ter resultado, mesmo tendo disciplina, não bebendo, não saindo, não fazendo nada de errado, eu passei sem ter resultado. 2017, entrou a pandemia, eu passei novamente sem ter resultado. Mas uma coisa que não mudava na minha cabeça era o seguinte, se eu aplicar isso durante um longo período de tempo, eu vou ter resultado. Então eu só preciso de duas coisas, eu preciso de disciplina e eu preciso de estudo para me desenvolver. Só isso. Eu preciso de duas coisas. E a terceira é acreditar no processo.
Quando eu tinha ali 17 anos mais ou menos, eu estava trabalhando no mercado físico e eu tive a oportunidade de ter uma empresa própria minha. E foi quando eu tive a minha empresa, depois vocês podem pesquisar aí, Casa Mansur tem tudo, era uma empresa de materiais de construção, até hoje em dia existe. E eu tive a oportunidade de ter minha própria empresa. Nesse ponto eu tinha um sócio e eu era o cara que entrava com a mão de obra porque eu não tinha poder aquisitivo de fato para poder ter uma empresa minha. E, gente, eu comecei a ter muito dinheiro, comecei a fazer muito dinheiro. Só que eu tinha uma visão clara do seguinte, eu vou reinvestir na empresa para que eu possa ter o resultado que eu espero. Só que uma coisa que começou a acontecer, que você com a inexperiência acaba não entendendo, é que o processo é longo. Nesse momento eu me perdi um pouco, eu comecei a ter resultado, eu achei que o processo era rápido. Eu comecei a me vislumbrar tanto e entender assim, cara, não, o processo vai ser rápido, eu vou ganhar muito dinheiro, eu tô ganhando muito agora, eu vou ganhar cada vez mais e mais. E sabe o que começou a acontecer? Minha empresa começou a cair, a minha produtividade começou a cair, eu comecei a trabalhar cada vez mais e o resultado não vinha. E eu comecei a perceber o seguinte, cara, não é isso. Eu preciso continuar o meu processo, eu preciso continuar me dedicando, eu preciso continuar tendo disciplina para que de fato eu chegue no objetivo que eu quero. E olha, mesmo depois de dever 500 mil reais de uma vez só, mesmo depois de ter a minha família contra mim, mesmo depois de ter a minha esposa falando na minha cabeça, mesmo depois de ter o mundo contra mim, os funcionários me julgando, eu mantive minha cabeça no lugar e eu continuei o processo. Agora eu te pergunto, cara, se o João lá de trás, aos 16 anos, tivesse desistido, o de 17 teria a empresa? Se o de 17 tivesse desistido, o João de hoje teria o sucesso que eu tenho? Não. Então, uma coisa que foi prioridade no meu processo, gente, foi ter disciplina para continuar, ter disciplina para fazer o que precisa ser feito e principalmente muita aplicação, muita aplicação. Sabe o que acontece? Que muita gente não entende? Vale mais do que 10 horas de teoria. O que isso quer dizer? Quer dizer que, cara, você aplicar na pele o que você está estudando, o que você quer fazer, vale muito mais a pena do que simplesmente você estudar. Quantas pessoas você conhece hoje que faz uma faculdade de administração durante 4, 5 anos, não lembro o período direito, vai lá, entra numa empresa para trabalhar de empregado e nunca virou empresário? E o objetivo dele era administrar uma empresa, o objetivo dele era virar um empresário. Será que se ele tivesse começado empreendendo, será que se ele tivesse começado trabalhando, tentando empreender na empresa de outras pessoas, ele já não teria tido esses resultados antes de ter a faculdade? Ou durante a faculdade? Ou até mesmo no processo dele de terminar a faculdade e iniciar no mercado de trabalho? Porque ele já teria feito isso? O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que a maior parte das pessoas que não tem resultado fica preso na teoria. A pessoa não pratica nada, ela só fica presa na teoria. Se você esperar estar pronto para poder tomar as atitudes, você nunca vai tomar nenhuma atitude na tua vida. Se você esperar estudar para ter um momento ali onde você vai estar pronto, você não vai conseguir ter resultado. Nunca vai ter um momento onde você olha e fala assim, estou no momento propício para poder aplicar. Não, você tem que fazer hoje. Você tem que tomar atitude hoje. Você tem que tomar atitude enquanto você está estudando. Você tem que tomar atitude sem você ter estudado. Sabe por quê? Você aprende muito mais no campo de batalha do que simplesmente estudando teoria. Você aprende muito mais no campo de batalha. É uma coisa que eu falo muito com os meus amigos, com os meus alunos, com os meus parceiros de negócio, que é o seguinte, cara, eu tô te ensinando uma parada aqui, mas se você não aplicar, não vai fazer diferença nenhuma. Já percebeu que muito do que te trava, de fato, é você querer estudar muito e aplicar pouco? Foi uma coisa que eu fui percebendo, eu fui vendo que, cara, é aplicar. Vamos definir a ideia e vamos aplicar. Sabe por quê? É errando que você aprende. Você vai errar e você vai aprender. Não adianta você começar agora no mercado, igual vai pro mercado digital, vou dar um exemplo meu. Cria uma campanha de tráfego e acha que vai ter resultado na primeira campanha. Não adianta você achar que vai ter resultado, cria o primeiro produto e acha que vai vender. Não adianta você achar que vai ter resultado, entra agora, começa a aplicar agora, começa a vender teu serviço agora, fez um curso de tráfego, começa a vender gestão de tráfego e achando que vai vender. Não vai. Você tem que aplicar aquilo ali durante um longo período de tempo. Você tem que aplicar aquilo ali durante um período que te traga experiência suficiente para você poder entender o porquê que você não está tendo resultado. Quase sempre você não vai ter resultados imediatos. 90% das vezes você não vai ter resultados imediatos. Você só consegue ter resultados rápidos depois que você já entendeu o processo, ou se você tiver muita sorte. Eu te indico uma coisa, antes de você começar no mercado, antes de você tentar empreender, antes de você fazer uma faculdade, senta, analisa a situação, pega um caderninho e anota.
tudo que você precisa fazer para chegar naquele objetivo. E principalmente, comece a se disciplinar antes de qualquer coisa. Faz uma academia ou pelo menos uma luta, comece a ter horário para acordar, horário para dormir, comece a se disciplinar a dizer não para as oportunidades ruins que as pessoas vão te dar, de sair para beber, de deixar de trabalhar para poder estar com gente que não te agrega em nada. Outra coisa, bota num papelzinho ali, ó, pega um caderninho e bota a ler. Quem são os teus amigos hoje que realmente te ajudam e quem não te ajuda? Posso te explicar uma parada? Não adianta nada você ter um monte de amigo ao teu redor. Ah, não, mas quando eu preciso o cara tá lá. Nos momentos ruins o cara tá contigo, mas ele te ajuda? Ele te ajuda o quê? Te dando apoio emocional? Ele te ajuda de verdade? Vai lá e te ajuda. Te dá uma ideia boa. Quem que realmente te agrega hoje? Cara, se você tá rodeado de pessoas que estão ali só para poder te levar para beber, que estão ali só para poder te chamar para sair, que estão ali só para poder te chamar para perder o tempo que você tem da sua vida, não vai adiantar de nada. São pessoas que não vão te agregar em nada. E pensa no seguinte, ó, é muito melhor você aplicar agora e de fato se disciplinar agora do que você deixar para depois. Quantas pessoas você conhece que tem menos conhecimento que você e hoje tem mais resultado que você? Quantas vezes você já olhou para trás e falou assim, e se eu tivesse feito tal coisa? E se eu tivesse tomado aquela atitude? E se eu tivesse ido naquele evento? E se eu tivesse feito aquela prova? E se? Quantas vezes você já olhou para trás e falou assim, cara, e se eu tivesse agarrado aquela oportunidade? Será que seria diferente? Há quantos natais e ano novo você tá olhando para trás e falando assim, ó, esse ano vai ser diferente e nada muda? Você tem que entender uma coisa, nada na tua vida vai mudar se você não mudar as tuas atitudes. Não adianta você querer um ano novo se você não for uma pessoa nova. Não adianta você querer resultados diferentes provindo das mesmas atitudes. Não adianta você querer ter resultado se você não faz por onde para poder ter resultado. Então você tem que fazer assim como eu fiz. Se fecha para o mundo, começa a ser mais disciplinado, começa a dar valor para quem realmente te agrega na tua vida e começa a aplicar de maneira prática. Vai lá e aplica, porque você vai aprender muito mais aplicando no campo de batalha do que vivendo só de teoria. Quem vive só de teoria acaba nunca chegando no objetivo. Na teoria é muito lindo, na prática é bem diferente. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou realmente de entender um pouquinho do que eu falei aqui, eu posso trazer um vídeo explicando um pouco melhor a minha história. Aqui foi uma ideia realmente do que eu fiz para poder chegar até aqui e é uma coisa que você também pode aplicar na tua vida para que você possa ter os resultados que você deseja. Clica aqui em se inscrever se você gostou disso, dá o like. Se você quer ver mais conteúdos como esse, conhecer mais sobre digital, conhecer mais sobre também quem sou eu, clica aqui no botão do Instagram, vai lá no Instagram e vê um pouquinho dos nossos conteúdos também, tá? Tamo junto, galera. Um abraço.